a fé e a razão. Existem duas maneiras, duas formas diferentes de nós vermos e enfrentarmos os problemas, as adversidades que se levantam para nos impedir de alcançar a realização dos nossos sonhos, os nossos projetos. A primeira maneira de vermos é como o mundo vê, pela lógica, pelo natural, por aquilo que pode ser explicado. A pessoa que vê com os olhos da razão impede o Deus Todo-Poderoso de agir em seu favor, porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 e versículo 6, que é necessário que aquele que se achega diante do trono de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda maneira de ver é como os filhos de Deus veem a sua amada igreja, com os olhos da fé. A pessoa que vê com os olhos da razão, olha para o tamanho do gigante, para a dimensão do problema, e a sua confiança está na força do seu braço, na sua experiência, nos seus recursos. Ela crê segundo aquilo que ela pode fazer para solucionar o problema. Por isso ela impede Deus de fazer grandes coisas, porque nós somos humanos e limitados, e quando nós nos deparamos com o impossível, aquele que vê com os olhos da razão diz: eu sou fraco, não tenho forças, é impossível. Mas aquele que vê com os olhos da fé, vê além dos problemas, vê além do tamanho do gigante, e a sua esperança não está estribada na força do seu braço, na sua experiência, nos seus recursos, naquilo que ele pode fazer. A fé natural e positiva crê quando o vento é favorável, mas quando tudo e todos se levantam contra, a pessoa que tem esta fé natural se desespera, se dá por vencida. Mas a fé sobrenatural, que faz as promessas de Deus se tornarem uma realidade na nossa vida, não está alicerçada naquilo que você vê ou pode tocar, tampouco na força do teu braço, na tua experiência ou nos teus recursos. Deus não requer de você experiências ou recurso. Deus só requer uma coisa: fé. Jesus nunca disse: tenha recursos e eu vou te abençoar a partir destes recursos. A única coisa que o Senhor requer de você e de mim é fé. Ele diz: creia e verás a glória de Deus. Se você crer, aquilo que é impossível vai se tornar uma realidade na tua vida, porque as multidões vinham ter com Jesus, o Filho de Deus. E Jesus, através da fé das pessoas que se achegavam a Ele, ressuscitava mortos, purificava leprosos, dava visão aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Aquilo que era impossível para o homem se tornava possível quando se vinha à presença de Jesus movido pela fé. E a palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não vive na glória do passado, ele não quer ser adorado tão somente por aquilo que ele fez no passado, na vida de terceiros. Ele é Deus de já, ele vive de glória em glória, e
seu nome, mas para que as promessas dele se cumpram, você precisa crer, não no que você pode fazer, mas no que ele prometeu. A tua fé tem que estar na palavra, mesmo que tudo e todos digam, não há como, é impossível. Aquele que vê pela razão diz, eu sou fraco, é impossível, mas aquele que vê pela fé, aquele que olha para o que Deus prometeu e pode fazer, nunca diz, é impossível. Ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais que vencedor. E ele vê além do problema e pela fé vai marchando rumo ao pódio da vitória, porque quando você crê, você honra a Deus. E Jesus disse, eu honro os que me honram, e aqueles que me seguem não andarão em trevas. Então você tem que crer, não uma fé natural. Se você tem sonhos no coração, estes sonhos foram plantados pelo Espírito Santo. Tiago diz, não vos enganeis, toda boa dádiva vem dos céus, do Pai das luzes, em quem não há sombra ou variação. Então Deus tem plantado no teu coração sonhos que quando se cumprirem, irão abençoar a tua vida, a tua família e exaltar o seu santo nome. Deus tem plantado no teu coração sonhos. Deus tirou a nação de Israel da escravidão da terra do Egito, onde eles habitaram subjugados por 430 anos, trabalhando para o faraó prosperar. Mas eles clamaram a Deus, e Deus levantou um libertador. Deus abriu o mar e supriu as suas necessidades no deserto. Quando eles tinham sede, Deus tirava a água da rocha. Quando eles tinham fome, Deus lhes enviava o maná, porque você serve um Deus que é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Você serve um Deus que abre portas aonde não existem portas, que traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 3:20, o meu Deus é poderoso para suprir todas as minhas necessidades e fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, sonhamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não há impossíveis para Deus e não há impossível para aquele que crê. A palavra é uma só: creia e verás a glória de Deus. Aleluia. As promessas são para aqueles que creem. Aquele povo saiu da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Você foi tirado do mundo de trevas rumo à Nova Jerusalém. Mas até você entrar nos portais da glória, você está peregrinando neste mundo que a palavra de Deus compara com o deserto. Mas no deserto, Deus tem uma mesa preparada para você. No deserto, Deus vai cuidar de ti e da tua casa. A palavra diz no Salmos 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios, mas a mim glorificarás, porque 10.000 vão cair à tua direita, 1.000 à tua esquerda, porém tu e a tua casa não serão atingidos. Você fez do Altíssimo a tua sombra e tem descansado diante do Deus onipotente. Então eles marchavam pelo deserto e Deus ia suprindo a cada dia as suas necessidades. Dizem que haverá fome e crise, mas eu profetizo pela fé, no nome de Jesus, na tua vida, na tua casa e na tua família não vai faltar o pão, porque é o Deus que provê, agirá em teu favor. Não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite. Deus vai prover a tua casa.
fé. Aleluia. Deus vai fazer você prosperar, porque Ele te preparou uma mesa nesse deserto. Aleluia. Então, quando eles estavam chegando na fronteira da terra de Canaã, a Bíblia diz em Números que Moisés separou um líder de cada uma das 12 tribos de Israel e lhes deu ordem: entrem na terra prometida e espiem e tragam informações para que nós venhamos entrar e com sabedoria e estratégia tenhamos a vitória pela mão do nosso Deus. Então 12 espias entram escondidos e começam a olhar toda a terra. E eles começam a anotar as informações daquilo que estavam vendo. E depois de alguns dias, eles saem de Canaã, mais precisamente da cidade de Jericó, uma grande cidade cercada por muralhas. Diziam que aquela cidade era invencível, tinha muralhas intransponíveis. Então eles espiam, trazem informações e reúnem toda a congregação dos filhos de Israel diante de Moisés, o homem de Deus, e eles começam a falar daquilo que haviam visto. Jesus Cristo disse: a boca fala daquilo que transborda o coração. E 10 deles abriram a boca e começaram a falar, expondo o que estava no coração, aquilo que eles haviam visto. E nós vemos que eles não viam com os olhos da fé, mas eles viam com os olhos da razão. Eles disseram: Moisés, a terra é boa, porém nela habitam 7 povos que são mais numerosos do que nós. E no meio destes povos existem os filhos dos Anaquins, que são gigantes, e diante deles éramos a nossos olhos como gafanhotos, e também aos seus olhos éramos gafanhotos. Essa terra é terra que devora homens. É impossível, nós jamais conseguiremos vencê-los, nós jamais conseguiremos tomar posse dessa terra. Eles tinham uma promessa de Deus, mas eles não estavam crendo naquilo que Deus podia fazer, porque eles estavam colocando a sua confiança naquilo que eles podiam fazer. Talvez Deus tenha plantado grandes coisas no teu coração e você está limitando o agir de Deus, porque você crê apenas naquilo que os teus recursos conseguem, naquilo que a tua força, a tua experiência pode. Deus não depende da tua experiência, do teu recurso. Se Ele tem um projeto de te levantar e te pôr em lugares altos, a única coisa que pode limitar o agir de Deus é a tua fé, porque o recurso Ele cria, Ele traz à existência o que não existe, Ele endireita os caminhos tortos, como Ele disse para Ciro em Isaías, capítulo 45, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro e as portas de bronze, e te darei os tesouros escondidos na escuridão. Então a única coisa que você precisa é ter fé na palavra de Deus. A tua fé não pode estar alicerçada em pessoas, em recursos, em você. Jeremias 17 diz: maldito é o homem que confia no homem e deposita no braço humano a sua esperança, apartando o seu coração do Senhor. A tua fé tem que estar no Senhor Jesus, naquele que faz a promessa e é fiel e poderoso para cumprir. Pessoas te prometem e não cumprem. Pessoas já te prometeram coisas e te decepcionaram porque não cumpriram. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus fala, Ele faz. Quando Ele diz, Ele cumpre. A palavra diz: eu velo sobre a minha palavra, para que ela
Havia a arca da aliança, que estava ali a presença da glória de Deus. Hoje a arca da aliança não está mais em uma caixa, mas ela está dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. Você tem uma promessa grandiosa e está ligado ao Deus Todo-Poderoso por uma aliança muito maior. Não é uma lei escrita em pedras, mas é o sangue vertido na cruz por aquele que é santo, o Senhor da terra e do céu. Amém, igreja? Então, eles começam a falar e eles mostram para Moisés, para o povo que ouvia e para Deus que estava observando. Deus te observa nas lutas. Deus te observa. Ele vê a tua atitude, o que você fala. Muitas vezes a bênção está bem perto e você abre a boca e ao invés de glorificar a Deus e determinar a vitória, você diz: acho que Deus se esqueceu de mim. Se Deus me ama, eu não estaria enfrentando essa luta. Eles estavam bem diante da bênção e estavam murmurando. Diziam uns aos outros: vamos escolher líderes que estejam à nossa frente para retornar à terra do Egito. Eles queriam voltar para a escravidão. Tem pessoa que está querendo voltar para o mundo, para a escravidão do pecado. Agora estão quase se abrindo, os sinais estão aí. Olha a TV, lê o jornal. Guerras, rumores de guerra, fome, pestes, epidemias. São sinais que Jesus disse que aconteceriam quando a sua volta estivesse por chegar. Então, quando você vê estes sinais, você tem que entender Deus falando: eu estou voltando, esteja percebido. Então, agora que falta tão pouco, não retroceda. A Bíblia diz que Deus não se alegra naqueles que retrocedem, mas naquele que perseveram. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, 2 dos 12 espias, porque falaram só 10, 2 dos 12 espias, diz a palavra, que fizeram os 10 se calar, porque o povo estava chorando depois de ouvir aquelas palavras. Eles saíram com ânimo e agora eles ouvem uma palavra de dúvida, de incredulidade, de desânimo. Você tem que cuidar o que você tem ouvido. Você tem que fechar os ouvidos para a palavra de desânimo. Muitas vezes você conta os teus projetos, os sonhos que Deus colocou no teu coração para pessoas que não estão no Espírito, que não estão na fé, e elas lançam palavra: isso aí não vai dar, você não vai conseguir porque fulano tentou e não deu, e isso daí já era. E as pessoas vão sepultando os teus sonhos, são coveiros de sonhos. Então você tem que cuidar para quem você abre o teu coração, para quem você dá acesso ao teu coração. A palavra diz sobre tudo o que se deve guardar: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes que jorram para a eternidade. Quantas pessoas já desistiram de projetos, de sonhos, porque ouviram pessoas que foram usadas pelo diabo, pessoas que iam fazer um concurso, pessoas que iam lutar pela restauração do casamento e ouviram pessoas erradas. Aquele povo estava chorando e eles tinham uma promessa de um Deus fiel e poderoso, e Deus só observando e eles dizendo: é impossível, eles são mais numerosos, eles são gigantes, somos gafanhotos, é terra que devora homens, vamos voltar. E Deus só observando. O que Deus tem visto quando Ele tem olhado para a tua vida? Então, 2 dos 12 espias fizeram os 10 calar. O povo já estava chorando, rasgando as vestes, se jogando no chão, acreditando naquelas palavras de incredulidade que estavam ouvindo. Mas Josué e Caleb, 2 servos de Deus que entraram na mesma terra, que viram as mesmas coisas,
mas não viram com os olhos da razão, não viram focando o número e o tamanho do inimigo. Você não deve focar no tamanho da luta, da dificuldade. Eles também não confiaram no seu número de soldados, na sua experiência em batalhas, nas suas armas. Eles sabiam que o inimigo era mais numeroso, mais forte, mas a fé deles não estava neles, mas na promessa do Deus fiel que estava com eles. Por isso eles se mantiveram animados. A palavra diz lá no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião ao redor de Jerusalém, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. A pessoa que olha para Deus e crê na sua palavra, ela não estremece, não desanima, não entra em desespero. Verdade, Deus. Davi disse lá no Salmos 27, no versículo 3 e 4: ainda que o exército me cerque e os inimigos se levantem contra mim, não temerei, nele eu confiarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. A minha fé está no Senhor e na força do seu poder. A palavra diz: uns confiam em carros e cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Zacarias diz, movido pelo Espírito: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se você tem a promessa de Deus, fique na fé, que no momento certo elas vão se cumprir. Você vai ver a glória de Deus. O mar vai se abrir, a provisão vai vir, a cura vai chegar, a restauração vai acontecer. Não haverão impossíveis para aqueles que crerem, mas é pela fé, e a fé é provada. Então, se você hoje está na prova, persevera. Aleluia. Tiago diz em Tiago 1, 2, 3, 4: meus irmãos, tem por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, pois a provação da vossa fé produz perseverança, e a vossa perseverança deve concluir o seu trabalho, para que sejais maduros e perfeitos, não tendo falta de coisa alguma. Então, se você hoje está no momento da prova, da perseverança, fica firme, porque a tua vitória está chegando, a tua vitória é certa em Cristo Jesus. Não desanima, não se veja como fraco. A palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte, porque o Senhor é a minha força. Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você ficar olhando para a tua força, para a tua experiência, para os teus recursos, você vai dizer assim: eu posso ir até ali. Aleluia. Mas se você crer naquilo que Deus pode, não haverá limites. Isaías fala lá em Isaías 55, a partir do versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. A tua fé natural te lva até ali, mas se você crer na palavra e no agir do teu Deus, não haverão limites. Ele vai te livrar da mão do inimigo, te tirar do monteiro e te assentar na mesa com os príncipes do seu povo. A palavra diz que você não vai precisar pedir emprestado, mas vai ter para emprestar para muita gente. Você não vai ser cabeça, cauda, você vai ser cabeça. Você não vai andar por baixo, rastejando, você vai andar por cima. No lugar da vergonha, eu te cobrirei de dupla honra, diz o Senhor. Mas é para aqueles que crerem. E você não crê aqui tão somente, porque aqui é fácil dar glória
circunstância, olha o problema, olha o teu recurso, a tua força, você não vai conseguir. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Quando Pedro caminhava sobre as águas simbolizam os problemas, as lutas, as adversidades. A Bíblia diz que ele olhava para Jesus, e quando ele olhava para Jesus, ele estava acima das águas, acima dos problemas, mas no meio do caminho, como homem, ele começou a olhar para a força do vento, para a fúria do mar. Ele tirou os olhos de Jesus, e nesse momento ele começou a afundar. Por isso você tem que manter os teus olhos na palavra, você tem que se alimentar na fé. Por isso que é importante você deixar um tempo da tua semana, dos afazeres de casa, dos compromissos, e vir aqui, porque nem só de bom viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Muitas vezes você está desanimado, fraco, abatido, e você chega na casa de oração, rastejando, desanimado, chorando, pensando em desistir, mas vem o Espírito e te dá uma palavra que te levanta, que te fortalece. Parece que eu vejo, pastor Fábio, o profeta Elias, depois de vencer os profetas de Baal e Postíbulo, caminhou por um dia no deserto, se assentando à sombra de um zimbro, pedindo para o Senhor: leva-me, porque eu sou um fracassado, como os meus antepassados. Deitou esperando morrer. Talvez você está assim, pensando em desistir, desanimado, abatido, se entregou. Elias teve vitórias no Senhor, mas estava ali depressivo. Acaba com a minha vida, é o fim, eu sou um derrotado. E quando ele esperava que fosse o fim, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo que o acordou e lhe deu pão e água. Pão, a palavra; água, o ministrar do Espírito. É isso que, como anjo de Deus, como mensageiro do Senhor, eu vim te trazer nessa noite: o pão do céu. Glória a Deus. Aleluia. E a água do Espírito. Se você crer, receba, porque ele disse: eu não habito no templo construído pela mão do homem, eu habito em você. Você é o templo do Espírito Santo, você é a morada do Deus Altíssimo, ele está dentro de você. E se você crer, ele vai te guiar e vai te levar com segurança ao pódio da vitória. Aleluia. Até o reino celestial em vitória. Então Deus deixa eles expressarem a sua fé. E depois que todos falaram e expressaram a fé, Deus fala através de Moisés. E Deus diz: vocês viram o meu poder, vocês viram a minha fidelidade, como eu os tirei da escravidão da terra do Egito, abri o mar e supri as vossas necessidades até aqui. Porém, mesmo assim, vocês duvidam da minha fidelidade. Deus ficou irado, Deus fica bravo quando a pessoa não crê. A pessoa dá um sonho, dá um projeto, coloca algo no coração, e a pessoa fica: não é possível, eu não. Milagre é só na vida do outro. Deus não quer que você o conheça através de coisas que Ele fez apenas na vida de terceiros, no passado. Deus é o teu Deus, você tem que ter vida com intimidade. Ele quer fazer na tua vida, a tua vida tem que ser o palco da ação de Deus. Você é o endereço do milagre, o melhor de Deus é para você. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Comereis o melhor dessa terra. O melhor é para você. Deus pode te tirar do montouro e te fazer grande, te colocando na mesa com os príncipes do seu povo. Aleluia. Então, Deus diz: vocês que tinham maturidade para entender e crer, mas duvidaram, não vão entrar na terra da promessa, porque milagre é para quem crê. Aquele que duvida não verá a minha vitória. Por isso que tem pessoa que tem promessa, mas está em derrota, porque ela não está crendo. Ela olha a doença, ela diz: não, mas essa doença, a medicina que não tem cura. Mas o teu médico é o médico dos médicos, Jesus Cristo.
médico dos médicos, a medicina pode dizer não tem cura, mas se você crê, Jesus pode curar. O casamento, as pessoas podem dizer, desiste, já acabou, você está insistindo nisso, não tem futuro. Mas se você crê, Deus restaura. O nosso Deus é o príncipe da paz, que faz do lar, que é o inferno, um pedacinho do céu. Não há poço que Deus não possa te livrar. Ele tirou Jacó lá daquele lamaçal, Ele tirou José do poço, Ele tirou Jeremias do poço, Ele tirou Daniel da cova. Ele tira você de qualquer poço e te coloca em lugares altos. Então Deus diz assim, vocês que ouviram e tinham a promessa, mas não creram, vocês vão morrer e serem sepultados na terra, na areia do deserto, mas não vão entrar, porque Deus ficou irado. Tem uma coisa que Deus fica irado, é com a dúvida, quando a pessoa não crê. Por isso que a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então creia, meu irmão. Creia na palavra, creia nas promessas, creia no que Deus pode e não limite pela tua força. Porém, aqueles que tinham menos de 20 anos vão entrar, e Deus esperou mais 40 anos, e aqueles que duvidaram foram tombando e sendo sepultados, derrotados. Viram a promessa, estavam perto, mas não receberam, porque não tiveram fé. Mas Josué e Caleb, aqueles dois que creram, que disseram, aqueles 10 a Moisés e toda a multidão: vamos com alegria, pois se Deus se agradar de nós, maior é aquele que está conosco do que aqueles que se levantam contra nós. Deus vai nos dar a vitória, Deus está conosco. E eles que creram, eles viram as muralhas da cidade de Jericó caindo, e eles não precisaram fazer força sobre ela, porque não foi a mão do homem que a derrubou, foi a mão do Deus Todo-Poderoso. É a mão de Deus que vai derrubar muralhas. Eles viram aqueles exércitos, e mesmo os gigantes tombando. Você vai ver cada luta, cada dificuldade se tornando em um testemunho de vitória. A luta de hoje é o teu testemunho de amanhã. Quanto maior for a tua luta, maior vai ser o teu testemunho, e mais glória terá o nome do Senhor. O mensageiro de Marta e Maria, que moravam em Betânia, vem a Jesus e desesperado ele diz: mestre, Lázaro, o teu amigo a quem amas, está morrendo. E Jesus calmamente, como quem está no controle da situação, porque pode parecer que está fora de controle, mas o teu Deus está no controle. Aleluia. Jesus calmamente diz: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Lázaro morreu, mas Jesus o ressuscitou no 4º dia. Então a luta que você está enfrentando hoje não é para te destruir, é só para que você persevere na fé, tenha experiências, intimidade, cresça no Senhor, saiba que Ele é bom. Na 1:7 diz: o Senhor é bom e conhece os que nele se refugiam. Você vai ter experiências com Deus. Amanhã você vai estar num patamar alto, abençoado, e você vai poder ajudar aqueles que estão passando por onde você passou, e você vai ser instrumento de Deus. Você vai ser canal de bênção na vida de outros, porque você sabe que Deus cura, porque um dia você foi enfermo e Deus te curou. Você sabe que Deus abre a porta e prospera, porque um dia você estava todo amarrado, endividado, e Deus proveu as suas necessidades. Um dia você estava com a tua família plenamente destruída e Deus restaurou. Então você vai ter poder e autoridade para falar: meu irmão, minha amiga, Deus vai restaurar a tua casa, porque Ele fez na minha e vai fazer na tua. Você vai ter vida com Deus, experiências com Deus. Você não vai falar de um Deus que fez na vida de terceiros. Olha o que Jó disse lá em Jó 42, 5 e 6. Antes eu te conhecia de ouvir falar,
Antes o Senhor era o Deus de Paulo na minha vida. O Senhor era o Deus de Moisés, o Deus do pastor. Mas estava distante. Mas agora eu te vejo, porque agora eu tive experiências contigo. Eu passei pelo deserto, mas eu vi a tua mão. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. E eu o verei com os meus olhos, eu e não outro, disse Jó. E agora eu te conheço, não de ouvir falar, mas os meus olhos estão te contemplando. Os teus olhos vão contemplar a Deus. Persevera, porque a terra prometida está bem próxima. As muralhas vão cair e você vai tomar posse de cada bênção e de cada vitória. Se coloca em pé em nome de Jesus. Convidar os músicos para vir aqui, para não ficar triste comigo. Viu, pastor Fábio? Vamos adorar a Deus. Depois eu quero orar com você.